Olá, meus amores, dando continuidade à correção da revisão que foi adicionada, né, das metas 1 a 4, agora a gente também adicionou a meta 5 na revisão. Então, vamos continuar corrigindo. A primeira pergunta é: o que é digestão intracelular? É uma digestão que é feita dentro de uma célula, apenas. Quando eu passo a ter uma digestão que é fora da célula, que é no interior de uma cavidade em que as células jogam as enzimas que vão quebrar isso tudo, o alimento ele sempre vai poder ser maior e ter muito mais nutrientes, porque até então eu posso me alimentar de coisas apenas muito pequenas, já que vai dentro de uma célula. Então imagina. Quem realiza essa digestão dentro de uma célula, nos poríferos, são os coanócitos, células na forma de colarinho, que é uma célula que tem um flagelo. O flagelo é como se fosse um chicote que vai circulando, e junto com essa água entra alguns micro-organismos, e dentro dessa célula, esse micro-organismo é quebrado. E no caso dos quinidários, nós temos os quinidócitos, veja só, que é uma célula que libera uma toxina, e essas células são presentes nos tentáculos, então aí está mais na função, não de digestão, mas de defesa, né, e alimentação. Os quinidários são chamados assim justamente por conta dessas células. Antes eles eram chamados de selenterados, porque tinham uma cavidade, mas esse nome já caiu em desuso. Tinham não, tem, né? Mas esse nome já caiu em desuso. Então, quinidários, desculpa. Quando eu falo de novidades evolutivas, acho que é isso que vocês estão confundindo um pouco nas tarefas. É algo que não existia antes. Então, veja. Por exemplo, a esponja não tinha nada, certo? Ela é pluricelular, ela é heterótrofa, por isso que ela é um animal. Ela não tinha tecido, ela não tinha simetria, ela não tinha nenhum tipo de sistema. Chega os quinidários, começam a ter sistema nervoso, só que difuso, começam a ter tecidos, começam a ter uma digestão incompleta. E em relação aos poríferos, isso é novidade. Agora, os plateumintes, além de continuar tendo sistema digestivo, além de continuar tendo tecidos, ele não tem mais 2, ele tem 3. Isso é diferente. Ele continua tendo sistema nervoso, só que ele é só mais organizado, é chamado de ganglionar. É diferente. A simetria não é mais radial, é bilateral, é diferente. Mas o que ainda não existia, mais simples ou não, era o sistema excretor. Aqui nos plateumintes a gente chama de células flama, né, que abre um poro pela própria pele do animal. No caso dos nemateumintes, até então não existia um sistema digestório completo. E até então, como agora só nos plateumintes apareceram 3 tecidos, eu tenho uma cavidade falsa, uma única cavidade entre esses 3 tecidos, que mesmo nos plateumintes que têm 3 tecidos ainda não existiam. Então são novidades, ainda não existiam. Não é questão de melhor organização, é de não existir, certo? Aí, na 5 foi pedido para fazer uma tabela, colocando X na característica ausente. Então, poríferos não têm sistema digestório, quinidários têm, só que só com boca. Plateumintes igualmente, nemateumintes começa a ser uma coisa nova, tem completo. Sistema nervoso, porífero não tem, quinidários é difuso e os 2 depois são ganglionares. Sistema excretor começa a aparecer a partir dos plateumintes, chamado de célula flama, no nemateumintes repete, chamado de renete. Reprodução, eu vou ter assexuada e sexuada nos poríferos e quinidários, e também nos plateumintes e apenas sexuada nos nemateumintes. Simetria, eu começo a ter a partir dos quinidários, de forma radial, vários ângulos, e bilateral nos plateumintes e nemateumintes. Tecidos, tem 2 tecidos nos quinidários e 3 nos plateumintes e nemateumintes. Eu poderia adicionar aqui também a própria cavidade, o celoma. Nos poríferos não teria nada, não tem nem tecido. Nos quinidários não teria, porque tem 2 tecidos apenas. Nos plateumintes, embora eu tenha 3, eu sou acelomada, eu não tenho cavidade. E nos nemateumintes eu tenho uma cavidade falsa, porque é uma cavidade apenas. Hospedeiro intermediário de hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário vai armazenar a fase larval do verme e ele transfere ao hospedeiro definitivo, que armazena a fase adulta. As verminosas que não possuem hospedeiro intermediário são exemplos de nematódios, que é o amarelão, Oncelostomiase, e as caridias e o lombriga.
Todos os nematelmintes não têm hospedeiro intermediário? Alguns têm. A filariose ou elefantíase é um exemplo, então não dá para colocar como geral. A cisticercose, o homem, além de hospedeiro definitivo, que é o normal dele, ele pode ser um hospedeiro intermediário quando ele ingere os ovos da tênia e não a larva. Essa tênia é específica do porco. Então, nós temos aí a cisticercose. E também, dependendo da espécie de ancilóstoma, da larva que penetra no na pele, nós temos o bicho geográfico e não o amarelão. Então, esse hospedeiro intermediário não se torna um verme adulto. E em relação aos ciclos, quando eu falo ascaridíase, amarelão e filariose, são nematódios. Quando eu falo tenias e esquistossomose, são plateumintes. A ascaridíase é a principal via de contaminação. Os ovos ficam em alimentos e água contaminada, então a ingestão desses ovos faz com que você tenha a verminose. E teu sistema imune, claro, se não se defender quanto a isso. Então, para evitar a higiene e a lavagem de alimentos, é a melhor solução. Aí, vocês confundiram e marcaram bastante lavar as mãos no caso do amarelão ancilostomíase. E eu acredito que isso se tornou confuso porque tem um quadrado verde depois como se fosse um resumo, depois de falar sobre essas verminoses. Só que esse quadrado verde fala do geral. E especificamente o amarelão, se você andar calçado, já que a larva penetra pela pele, você evita. A filariose, como existe um hospedeiro intermediário, que é um vetor, quer dizer, ele carrega o parasita, não ter a picada do inseto é uma forma de evitar. A teníase, como essas larvas permanecem em carne mal passada e mal cozida, a profilaxia principal é cozinhar ou assar bem a carne. E o esquistossomo também tem larvas penetrando pela pele, mas apenas quando tem o contato em rios que possuem hospedeiro intermediário. Então, a forma de evitar isso, além do saneamento, para não defecar próximo a esses locais, é evitar onde tem hospedeiro intermediário. Certo? Beijinhos!